Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, vamos fazer, então, o regar na mensagem do Café com Cristo de hoje de manhã, que falou sobre os dois senhores, né? Então, a mensagem dizia, ninguém pode servir a dois senhores. E em cima dessa palavra foi falado sobre a consagração, né? A afeição e consagração. A gente sabe que a consagração envolve o amor, né? Envolve o amor. A base da consagração é o amor. Vamos estar, então, hoje, liberando uma palavra e tendo como base, então, a mensagem do Café com Cristo, que é um programa da Rádio TV Menorá, que tem toda quarta-feira às 8 da manhã. Bem, chegando mais uma irmã aqui. Irmã Luzia. Bem-vinda, irmã. Chegando a irmã Luzia. Irmão Sullivan. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Eu acho que a Luzia também vai entrando ali. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Mas então, vamos começar aqui hoje, nossa live da quarta-feira. Vamos fazer uma leitura aqui. Saudação para o Sullivan. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Jesus falando aqui, então, que ninguém pode servir a dois senhores, né? Vamos ler aqui, então, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outra palavra, Mateus 22:37. Mateus 22:37. Vamos ler até o 46 aqui. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o Senhor teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Amém. Mas convidar, então, a irmã Núbia a fazer a oração inicial, logo depois vão estar ouvindo dois cânticos. Amém? Amado Deus, poderoso Pai, nós entramos na tua maravilhosa presença nesse momento. Queremos te agradecer por mais estarmos aqui vivos, com saúde, na tua presença. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dizer ao Senhor nessa noite que o Senhor venha estar renovando cada um de nós, venha estar fortalecendo cada irmão na fé. Todos que já entraram na live e aqueles que ainda não entraram, que o Senhor vai tocando no coração deles para que eles entrem também. Pai, que o Senhor venha estar nos capacitando, Pai. Que tudo que a gente ouvir aqui nessa noite, através dessa live, através do compartilhar dos irmãos, através da palavra, dos louvores, Pai, que a palavra do Senhor venha entrar no nosso coração e venha dar fruto. Que a gente não venha, Pai, esquecer de nada, Pai. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra, ela venha entrar no nosso coração e ela venha dar os frutos que o Senhor deseja que cada um de nós venha estar praticando diariamente para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dá graça, Pai, nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Não é fácil, Pai, mas o Senhor diz na tua palavra, Pai, que maior que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, Pai. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Pai. Nós precisamos, Pai, viver pela fé, porque somente a fé te agrada, Pai. Nos ajuda, nos capacita cada dia mais a fazer a vontade do Senhor. Nas áreas onde nós ainda não estamos cumprindo com a tua palavra, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha nos ajudar nessas áreas, nos dar a força necessária que nós precisamos, Pai, para nos negar, porque sabemos que a nossa vitória está em Mateus 16:24, Pai. Nós precisamos nos negar, Senhor. Esse tem sido o maior desafio de cada um de nós. Nós temos tido muito conhecimento da verdade, mas temos praticado pouca verdade. Precisamos praticar mais, precisamos viver mais, para que o Senhor possa estar cada dia mais avançando e dominando as faculdades da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite fica conosco, abençoa cada irmão que aqui se encontra, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se em mim a cruz operar,
capaz serei de amar e perdoar. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição. Para perdoar e pedir perdão, é necessário a carne crucificar e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida, para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida, para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Amém. Esse próximo louvor é uma oração para o Senhor não nos repreender na sua ira, não nos castigar no furor dele, para Ele ter compaixão de cada um de nós, em nome de Jesus, que Ele possa sarar a cada um de nós, em nome de Jesus. Somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Senhor, não me repreenda na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor,
porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados também. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Senhor, não me repreendas, na tua ira não me castigues, no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, que os meus ossos estão abalados também. A minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Salva-me por tua graça. Amém. Capítulo 6, verso 24, nós vamos ler uma palavra que saiu dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo e que é preocupante para nossas vidas hoje, porque estamos diante de um grande desafio na casa de Deus, na igreja, no reino de Deus, com relação a esta verdade de Jesus Cristo. Vamos orar. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém. Que desafio para todos nós ouvir esta verdade. Que dificuldade, irmãos. Se você olha para os teus dias e se eu olhar para os meus dias, aqui está o grande desafio da nossa vida. Colocar Jesus como o absoluto Senhor do nosso coração, da nossa vida. Porque os crentes não hesitam e não há nenhum receio de abrir a boca e dizer que eles são cristãos, de que eles são filhos de Deus, de que eles estão salvos, de que eles têm vida eterna. É verdade, tudo isso é verdade. Isso legalmente e dentro do ângulo do direito, tudo isso é verdade. Mas nós temos um momento aqui dentro de cada um de nós
e um desafio que é um percurso que nós estamos vivendo neste momento na vida da igreja, no reino de Deus, na restauração do Senhor. Porque quando somos salvos judicialmente, isso não está pronta a obra, é apenas o início de um processo que vai durar até a vinda de Jesus. E a exigência de Jesus e de Deus é que eu tenha como Senhor e Salvador da minha vida Jesus Cristo, Filho de Deus, o ressurreto, o vencedor. Porque eu ganhei a vida divina. E não posso deixar ela habitando em mim sem se manifestar e sem ter influência sobre a minha vida e sem ter uma expressão dela. Seria um descalabro isso acontecer na vida de um homem na era da graça. Então a obra do Senhor se realiza dentro de cada um de nós a cada momento. Porque nós temos que vencer esse desafio de colocar Jesus como, não apenas como Salvador, como nós declaramos todos os momentos, mas de colocar Jesus como Senhor. Veja que o propósito de Deus de nos salvar e nos regenerar e nos restaurar é para que Ele tenha uma expressão na terra de governo através de nós. Ou seja, Jesus nos escolheu para ser servos dele. Para que isso aconteça, Ele precisa ser meu Senhor. Antes, Ele precisa ser meu Senhor. Servo eu já sou, você também. Agora, se não estamos agindo como servos, é porque há rebelião e dureza de coração em cada um de nós, se já conhecemos a verdade. Então, olhe no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses dois? Por acaso tem mais do que dois senhores no universo? Não tem. Só tem dois. Você pode procurar um terceiro que você não vai achar. O próprio Jesus, com seus lábios, diz que Ele é Senhor deste século. Ele é o Deus desse século. É o Deus do sistema do mundo que foi formado pelo pecado. Foi o próprio Senhor que diz isso. Só que esse Senhor, que sistematizou esse mundo nessa imundícia toda, Ele vai para o lago de fogo daqui a pouco. Então, o senhorio dele acaba. Porque Ele é só Senhor, porque Ele tem almas que servem Ele. Se as almas deixarem de servir Ele, não é mais Senhor. Então, talvez para muitos na igreja, hoje, na restauração do Senhor, Satanás não é mais Senhor deles. Nós já somos salvos. Satanás não é mais nosso Senhor. No nosso espírito, não. Mas da nossa alma, ainda Ele é. Porque muitos de nós, grande parte de nós, estamos servindo a Ele, como também servimos a Jesus, mas também servimos a Ele. Porque como nós podemos configurar assim e ter certeza de que há essa expressão mista nossa? Olhando e observando o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. Então a gente percebe claramente que essa manifestação mista, embora sendo normal no processo de restauração, mas isso tem que ser dinâmico. O homem, à medida que consagra a Deus, ele precisa ir mudando. E não regredir e nem estacionar. Porque se estacionou e regrediu, ele está entrando apostasia no seu coração. O espírito da apostasia está vencendo ele de novo. O que é apostasia? É fazer ele descrer naquilo que já tinha crido. Olha que perigo isso. Muitos estão assim na casa de Deus nesse momento. Estão descrendo naquilo que já estava consolidado como crença. Isso chama-se processo de apostasia.
estão duvidando da palavra de Deus, da verdade de Deus. Estão distorcendo a palavra de Deus. Porque a pessoa que está sendo usada pelo Senhor falso, às vezes nem percebe que está sendo manipulada pelas trevas, sabe? Ele acha que não, ele acha que está na igreja, ele vai nos cultos, ele prega, ele faz grupo familiar, ele canta, ele toca. Então ele acha, por fazer essas coisas, ele acha que está perfeito para Cristo. Não é esse o termômetro da nossa avaliação de santidade e de fidelidade a Deus. Não é esse. O parâmetro certo é se eu estou cada vez mais dependendo de Jesus e amando mais o Senhor. Então, como é que eu meço o que eu amo, o nível de amor que eu tenho por Cristo? Como eu posso medir, mensurar isso? Como eu posso mensurar? É pelo teor do meu negar, de me negar, do negar-me. Quanto mais eu me nego, mais declaração de amor para o Senhor Jesus eu estou dando. Veja bem, que luta quando você, mediante isso, que desafio, irmão. Eu amo o Senhor. Vamos ver se tu ama. Tu te nega? Tu nega a vida da alma? Então não ama. Se não nega a vida da alma, ainda não ama o Senhor. Lembra de Abraão? Levou o filho para o monte? Negou-se. Lembra de Davi, quando Natã enfrentou ele para dizer que ele era o cruel? Ele negou-se. E assim por diante, irmãos. Então, se você pensa que tem Jesus como Senhor, você é uma pessoa que nega a carne e sai do mundo. Porque Cristo odeia essas duas coisas. Como é que tu vai dizer que ama Cristo se tu está entretecido com essas duas coisas? Então tu não tem ainda restaurado no teu coração a autoridade de Jesus Cristo. E você precisa dessa restauração. Mas se você não tem ainda Jesus de uma forma real, provada que Ele é teu Senhor, a nível prático e circunstancial que eu estou falando, porque como de direito nós já temos, porque no final do milênio da paz, todos os que são salvos estarão adequados para Jesus. Né? Então que Deus esteja com estas palavras abrindo espaço nos vossos corações para prosseguirem. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, então aqui hoje estamos vendo o tema dos dois senhores, né? E a servidão, que se tem o Senhor, tem o servo, né? Amém? Vamos ver de novo aqui, então, Mateus 6:24. Mateus 6:24, que é a palavra base da mensagem. Jesus falando com a gente aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Então, quer dizer o quê? Primeira coisa, no mundo espiritual, existe somente dois senhores. Senhor Jesus, que representa a Deus, o verdadeiro Senhor, né? E Satanás, que representa as trevas, né? Vamos continuar lendo, então. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Tem uma tradução que, em vez de aborrecer-se, diz ou há de odiar a um e amar o outro, né? Ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, se devotará quer dizer servir. Ou vai servir a um e desprezará o outro, né? Então, não podeis servir a Deus e às riquezas. Tradução também que traz, que diz como, em vez de riquezas, é mamon, né? Então, mamon ou riquezas representa tudo aquilo que Satanás coloca para enganar as pessoas, né?
para substituir Deus. Aqui também representa então, as coisas do Senhor das trevas. Amém? Então, Jesus alertava que nós não podemos servir a dois senhores. Então, irmãos, então a gente sabe como tudo começou, né? Nós, quando chegamos na igreja, nós, conforme diz lá no Salmo 51:5, vamos ver o Salmo 51:5 ali também, que diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, pela queda, todos nós nascemos na iniquidade, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos já com a natureza caída, né? Natureza das trevas, que foi o que nós recebemos de Adão. Então essa era a nossa, era nós quando chegamos na igreja. Nós tínhamos um Senhor, e não era o Senhor Jesus, né? Era o Senhor das trevas, que nós éramos dirigidos, então, pelo bem e o mal, e na carne tinha, então, toda a natureza caída, né? Amém? Mas vamos ver aqui mais uma passagem que fala sobre isso, Efésios 2, vamos ler aqui, versículo 1 e 2. O que mostra aqui? Efésios 2, 1 e 2. Então, o que aconteceu? Deus mandou Cristo, o nosso verdadeiro Senhor aqui, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Quando nós chegamos na igreja, né? Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, velha natureza, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Então aqui nós estávamos sob o domínio, então, das trevas, hein? Vamos ver aqui agora, esse mesmo 2, só vamos ver aqui do 4 ao 6. Então o que aconteceu? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a obra toda de salvação veio através de Deus, né? Por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos até o 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então, através de Jesus, através da obra de Cristo na cruz, né? Ele morreu por nós, morreu, ressuscitou, liberou o Espírito Santo de Deus, né? Nós recebemos a salvação por Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, fomos recriados, né? Recebemos a salvação. Vamos ver aqui mais uma passagem, Marcos 16, 15, 16. Então, aqui começou em todo o processo de mudança aqui, né? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, o que diz lá em Marcos 16, 15, 16? O próprio Jesus falando, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, nós chegamos na igreja pela pregação do evangelho, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, salvação vem por crer. Pode subir ao 16. Então, eu criei em Jesus, recebi salvação. Tudo vem pela fé em Cristo Jesus. Ali eu recebo, então, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se mescla com o meu espírito, acontece a recriação, né? Eu nasço de novo, conforme Jesus falou para Nicodemos lá, né? E eu criei e fui batizado, né? Amém? Recebi a salvação. Quer dizer o quê? Eu recebi um novo Senhor. Eu recebi o Senhor Jesus. Então, aqui nós estamos agora com o Senhor Jesus, né? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, no meu espírito, a obra está pronta, né? O espírito está pronto, né? Mas a minha alma, o Espírito de Deus, que está mesclado com o meu espírito, né? Dentro de mim, no profundo do meu ser, ele quer migrar para a minha alma, minha mente, vontade e emoções, né? Então começa um processo de salvação. Na verdade, começa uma batalha espiritual, que na carne
está a natureza caída. Então, tem uma batalha em nós. Amém? Na verdade, a carne e o espírito representam, então, 2 senhores. Jesus disse o quê? Nós não podemos servir a 2 senhores. Vamos ver aqui essa batalha espiritual, que está bem representada lá em Gálatas 5. Vamos ver Gálatas 5, 16 e 17. Né? Então, aqui aparece a batalha espiritual. Então, os 2 senhores aqui, né? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, tem o senhor da carne, representando Satanás, representando os demônios, né? Amém? E no outro lado está o espírito, representa o novo homem, representa Cristo, né? Mas os dois não se dão, os dois nunca vão entrar num acordo, né? Cristo e anticristo não entram em acordo. Então, ali na sequência, diz assim, porque são opostos entre si. Um é trevas, o outro é luz, né? Então, eles estão brigando para quê, né? A carne luta para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Então, a carne sempre está lutando para me tirar da presença de Deus. Né? Então, ali apareceu o mamon, ali, as riquezas, tudo aquilo ali é para quê? Para tirar o homem da presença de Deus, para afastar o homem de Deus, né? Então, a grande luta das trevas é tirar o crente da presença de Deus. Ele não quer que o crente seja um vencedor. Amém? Então, hoje, então, existe essa luta, existe essa batalha, né? Mas, então, o que nós podemos fazer, então? O que é importante fazer? Foi falado na mensagem, quem assistiu o Café com Cristo hoje, a importância da consagração. Amém? Eu quero ter vitórias na minha vida, eu quero expressar Cristo, né? Que hoje eu tenho Cristo, eu sou do Senhor, eu criei, eu fui batizado, eu saí do senhorio das trevas, eu passei para o senhorio de Cristo, né? Mas eu tenho, aí que está o problema, né? Isso que foi colocado hoje na mensagem. A que Senhor eu estou expressando, né? Amém? O meu Senhor tem princípios, meu Senhor tem mandamentos, eu estou seguindo a palavra, né, de Cristo, porque para eu mostrar quem eu estou servindo, isso eu vou revelar nas minhas atitudes, né, nos momentos de provas que nós passamos, né, amém? Mas isso, então, isso é normal, tu aceitou Jesus, foi batizado, nós estamos a caminho, né, a caminho, então, de chegar até o nosso Senhor Jesus, né? Nós estamos a caminho do noivo, né? Mas, então, eu posso, às vezes, cair, eu posso, né, vacilar, mas como é que eu posso fazer para me fortalecer em Deus, né? Para não ficar vacilando, não ficar expressando o velho Senhor, né? É através da consagração. E o que é a consagração? Primeira coisa muito importante da consagração está lá no livro de Josué 1:8. Vamos ver Josué 1:8. Diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, palavra de Deus. O livro da lei hoje é a Bíblia, né? Antes, não somente fala do livro da lei, né? Medita nele dia e noite. Então, a importância que tem na consagração é fundamental eu estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer parte do meu dia a dia. Eu tenho que pegar um hábito de ler a Bíblia, ler a palavra, né? Ouvir a palavra também, né? Através das mensagens. Mas eu meditar na palavra é como eu tenho, é um modo que eu tenho de me aproximar de Deus, de buscar intimidade com Ele. Tenho que pegar minha Bíblia, tenho que ler, né? O Espírito vai dirigir todas essas coisas, que livro eu devo ler, né? Meditar na palavra de Deus também, né? E o meditar envolve tudo. Ler a palavra, meditar na palavra, tu vai receber do Espírito Santo algo ali, ele sempre traz algo para nós. Então, eu começo então a ter uma intimidade com Deus. Isso aí envolve a consagração. Então, o primeiro princípio básico é meditar na palavra. E o outro princípio básico é a oração.
né? Tudo isso para quê? Por que eu estou orando? Para que eu estou meditando na palavra? Eu estou aprendendo os princípios do novo reino, né? Eu estou aprendendo a me submeter ao novo Senhor, ao meu verdadeiro Senhor, ao Senhor Jesus, né? Tudo isso para que eu faço? Vamos ler agora outra passagem bíblica que fala bastante com a gente, Romanos 12, 2. Essa passagem é importante também para nós. O que diz aqui? E não vos conformeis com este século. Eu chego então com a minha mente cheia de coisas velhas, coisas antigas, coisas do velho Senhor. Quando eu chego na igreja, eu estou agindo e reagindo conforme o velho Senhor. Isso é automático. Então eu preciso renovar a mente, que é o que fala aqui. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com as coisas do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se eu medito na palavra, é para quê? Para eu renovar a mente, né? Vamos fixar nesse versículo que é importante. Então, a transformação que Deus vai fazer em mim vem pela renovação da mente. Amém? Eu vou aprender a perdoar, tudo isso aí vem pela renovação da mente, irmãos, né? Eu preciso do Espírito de Deus, a unção do Espírito que está em mim já, né? Mas eu preciso também que a minha mente comece a ver as coisas do jeito diferente. Eu não posso ver as coisas como eu via lá pelo velho Senhor, pelo velho senhorio, né? Então, para isso, a minha mente tem que ser renovada. Então, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Se eu fizer assim, se eu renovar minha mente, eu vou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Aí eu vou começar a agir de um modo diferente, amém? Aí eu vou começar a agir conforme o senhorio que já está em mim. Hoje o meu Senhor é Jesus, né? E Jesus diz que o jugo dele, como é? O fardo é leve, meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? O jugo de Jesus envolve, então, eu praticar os mandamentos de Deus. Eu tenho que fazer da palavra de Deus, né, o meu jeito de agir. E isso não é uma coisa que eu vou fazer de uma forma forçada, né? Em parte eu tenho que querer. Se eu não querer agir conforme Deus, né, eu tenho que escolher agir conforme Deus quer. Tem que ter um querer meu. Mas a outra parte, o Espírito de Deus vai me ajudando, né? E outra parte que eu tenho que fazer também, cabe a mim meditar na palavra, estudar a palavra, né? E o que renova a mente é a palavra de Deus. Então, vê como é importante, hoje foi salientado isso na mensagem da manhã também, né? Como é importante eu meditar na palavra, né? Eu tenho que receber os princípios de Deus. Minha mente tem que receber novos princípios. A hora que eu começo a receber novos princípios, eu vou começar a agir e reagir de um jeito diferente, né? Tudo isso para quê? Aí vamos chegar foi também colocado hoje, nessa mensagem da manhã, vamos ver aqui os 2 mandamentos de Deus. Vamos ver agora aqui, é Mateus 22, vamos ver aqui do 37 ao 40, né? Os 2 mandamentos. Aqui, vamos ler a partir vamos ver aqui o 36, eu acho, vamos começar, Mateus 22, vamos ver do 36 aqui. Aqui é Jesus falando, né? Jesus respondendo aqui uma pessoa, ao mestre da lei, né? Ele perguntou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei, né? Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu para ele, vamos ver no 37, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Então, este é o grande, 38, é o grande e primeiro mandamento. Então, vamos parar um pouquinho no primeiro mandamento, né? Então, a primeira coisa que Deus trabalha em mim, para eu começar a praticar esse primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas. Vamos voltar de novo ali, volta para o 37. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tem 3 coisas que é importante a gente ver aqui. Todo o teu coração. Coração é mente, vontade, emoções, mais consciência.
Agora a segunda parte, continuando, mesmo no mundo ali, é o mesmo. De toda a tua alma. Então ele começou, ele generalizou, né? E foi depois, foi fechando. De toda a tua alma, mente, vontade e emoções. E terceira parte, de todo o teu entendimento, né? Então esse amor deve envolver o meu entendimento, que é a importância de meditar na palavra, né? Se eu medito na palavra, eu começo a renovar a minha mente, e eu começo a sair do senhorio, do velho senhorio, né? Eu saio dos hábitos, das atitudes que eu tinha do velho senhor. Então envolve renovar a mente. Primeira coisa, eu tenho que amar ele de todo o meu entendimento. Por isso que eu tenho que renovar minha mente. Então, agora vamos rolando para trás aqui, né? De toda a tua alma. A minha alma, então, a natureza nova natureza do novo homem, vai entrar, então, na minha alma, através da mente. Tudo começa na mente, a minha vontade vai mudar, meu desejo serão outros. Que o senhorio está mudando, mas tudo começa na mente. Então, a obra de Deus começa dentro de nós, né? E as minhas emoções também mudam. As emoções representam a minha afeição, aquilo que eu gosto, né? Amém? Então, Jesus falava aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tudo isso tem nesse versículo aqui, né? Então, para eu chegar nesse ponto, envolve consagração, meditar na palavra, renovar a mente, a oração, a busca da intimidade com Deus. Aí está acontecendo um processo de transformação, né? Vamos ver o 38, agora vamos para o 39, é o segundo mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, nós temos a tendência de amar nós mesmos, isso a gente já sabe. Né? É o amor egoísta do ego, mas o Senhor não quer mais o amor do ego, ele quer o amor dele, que vem dele, vem de Deus, através de Cristo, né? Então, ele diz que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Amém? Então, tudo esse é o processo que Deus está fazendo em nós hoje. Nós estamos passando por esse processo. Notem que tudo começa na mente. Então, a importância que tem eu estar meditando na palavra, né? Eu estar buscando Deus na oração, eu estar buscando Deus também. Se Deus dirigiu, fala também o jejum, né? Por que não, né? Porque nesses dois mandamentos começa a troca do senhorio, né? Começa a troca do senhorio. Eu deixo de estar andando conforme o Senhor das trevas, né? Misericórdia, e eu passo a andar conforme o Senhor da luz. Então, meus irmãos, né? Essa obra Deus está fazendo em nós, né? Amém? E o que Jesus disse, ninguém pode servir dois senhores, que sempre tu vai ter um preferido. Mas Deus quer o quê? Que nós rejeitemos, isso foi falado também agora no nosso vídeo ali, né? Dizia assim que quando eu escolho a negar a velha natureza, eu estou fazendo uma declaração de amor a Jesus. Amém? Quando eu escolho fazer a vontade de Deus e não a minha, eu estou dizendo, Deus, eu te amo. Eu te amo acima de todas as coisas. Né? Quando eu escolho. Então, notem que a minha obediência está relacionada ao meu amor. Ao amor que eu tenho para Cristo, ao amor que eu tenho para Deus. Quando eu desobedeço, eu ainda digo, tu não é tão importante para mim assim. Né? Olha só, né, irmãos? Também, quando eu desobedeço a Deus, estou dizendo que eu não tenho tanto amor por Ele assim. Quanto mais eu amar Deus, quanto mais eu amar Cristo, mais eu vou obedecer. Que a obediência vem pelo amor. Deus não obriga nós a nada, Ele nos fez livre. Né? Então, por isso que Ele fica esperando que realmente nós possamos crescer, que a nova vida cresça em nós, e que a gente possa, pelo amor, obedecer a Ele. E agir e reagir como filhos dele, não mais como filhos das trevas. Essa é toda a obra de Deus que Ele está fazendo em nós. Amém? Então não podemos servir dois senhores. Nós temos que servir somente ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele representa o amor de Deus em nós. Amém, irmãos? Mas, então, essa foi a mensagem hoje de manhã do Café com Cristo. Quem quiser assistir a mensagem,
Mensagem completa, entra na Rádio TV Menorá, programa Café com Cristo. Esse foi do dia 30 de julho, né? Vai lá, 30 de julho. Tu vai ver a mensagem completa que falou sobre os dois senhores, que falou sobre afeição e consagração. Que a consagração envolve amor. Amém? Abrir para vocês, ainda temos bastante tempo aqui, os irmãos podem compartilhar um pouco também. Temos bom número de irmãos aqui, glória a Deus por isso, irmã Sandra, Núbia, Francinete, o Sullivan, Luzia, o Marcos, Elizabeth e o Zé Marcondes. E meus irmãos, vocês possam também compartilhar que nós somos membros um dos outros, né? Tem a mutualidade, né? Tem até um vídeo do canal que fala sobre isso, a mutualidade, quer dizer, envolve uma troca. Nós vamos liberando o espírito, um vai edificando o outro, né? Isso é muito importante. Quem quer compartilhar, está aberto para vocês agora. Amém? Amém. Aguardei aqui para ver se alguém queria falar, mas ninguém quer falar, então tem que compartilhar, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente quer ouvir, né, irmãos? Mas amém. Irmãos, continuando, né, com a minha ida lá, lá em Salvador, no hospital com a minha mãe. Como eu falei ontem que eu ia dar continuidade em Mateus 21, todo mundo sabe, né? Mateus 21, versículo 12, que fala sobre a purificação do templo. Né? Assim, Deus tem muito falado comigo sobre esta passagem, né? Porque é como a irmã Núbia abriu aí a oração, né? Pedindo a Deus, né? Para nos ajudar, né? O Senhor está renovando a nossa mente para que a gente venha se decidir somente por Cristo, porque cada dia mais fica difícil servir ao Senhor. E é uma pura verdade, irmãos. Então, assim, irmãos, que nós viemos pedir a Deus para estar renovando a nossa mente 24 horas, porque o diabo, ele trabalha, né, para nos tirar da presença do Senhor 24 horas, e a gente temos que estar ligado na videira. E assim, é muito difícil mesmo. Essa palavra que a gente leu agora, né, foi a palavra aí, né, de Mateus 6, né, dos dois senhores, né, também tem tudo a ver, né, Deus está ali, ó, ajustando tudo, né, combina muito com o que eu vou falar agora sobre uma irmãzinha de oração que estava lá na igreja, lá no hospital comigo também na sala de oração. Ela tem o mesmo dom que eu, né, que é intercessora, de estar ali sempre orando, né, intercedendo pelas pessoas. E assim, só que tinha algo nela que me incomodava, e eu sempre falo assim para o Senhor, como cada um de nós temos que falar: Senhor, tem algo dentro de mim que te incomoda, Espírito Santo? Se tem, Senhor, me mostra, para que eu venha orar, para que o Senhor venha destruir essa nação dentro de mim. Né? Porque, irmãos, se a gente for nos analisar, tem tantas coisas ainda que a gente não temos ainda agradado, que nós estamos desagradando ao Senhor, né? Temos ainda tantas nações dentro da gente que a gente nem imagina, né, irmãos? Então tinha essa irmãzinha lá, que não carece eu citar o nome, mas assim, eu gostei muito dela, gosto muito dela, oro por ela, e assim, eu creio que Deus me levou àquele lugar para mim não só cuidar da minha mãe, mas sim para estar orando, né, e também orando pelos próprios dele, né, as próprias ovelhinhas, nossos irmãos e irmãs também em Cristo, né, porque, assim, irmãos, ela, assim, é uma pessoa de muita fé mesmo, de muita oração, mas eu ficava pensando assim, Senhor, será se o Senhor está ouvindo as orações dela, não querendo ser melhor que ela, né, jamais, porque a honra e a glória é do Senhor. Mas, irmãos, a gente faz tanta coisa nas nossas vidas que desagrada ao Senhor, a gente peca 24 horas e a gente vai ali, começa uma oração sem pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Uma hora a gente está pecando, no mesmo minuto que você passa, você já está ali glorificando a Deus, orando, pedindo a Deus algo, mas não pediu perdão pelos seus pecados. Então, irmãos, assim, o que mais me desagradou, né, na minha irmã em Cristo, né, é o modo dela julgar e condenar mesmo, né? Porque, irmãos, uma enfermeira, ex-cunhada dela, né, subiu lá para tentar colocar, né, o catéter na filha dela. E aí essa enfermeira chegou falando assim, ó, vocês tomam cuidado aqui no quarto, que tá tendo um ladrão de celular, vocês tomam muito cuidado. Então, cuidado não só com o celular, como a bolsa também, mas principalmente o foco dessas pessoas são os celulares. Gente, vocês não imaginam, essa mulher passou o resto da semana todinha falando para Deus e o mundo que passava lá, que entrava lá. Essa mulher falava para todos, ó, vocês cuidado, porque tem ladrão aqui no hospital. Aí eu cheguei e falei para ela, eu tava incomodada com isso demais. Aí eu chamei ela, falei assim, ô Bênção, deixa eu te falar um negócio.
tu já viu alguém roubar alguma coisa aqui dentro do quarto? Ela, não vi não, mas ó, o povo fica passando, olhando para dentro. Eu digo, mas minha linda, todo mundo que passar aqui pela frente de todos os quartos vai olhar. Se você prestar atenção em mim, eu me referi, né? Também, se você prestar atenção em mim, quando eu ando pelos corredores, tem o quê nos quartos? Gentes doentes. Então a gente vai passar o quê? Olhando para dentro dos quartos. Quem sabe Deus não toca no nosso coração para orar pelaquela pessoa, para levar uma palavra para aquela pessoa, ou dar um abraço naquela pessoa. Então a gente temos que estar atento. Então eu também passo olhando por quartos para os outros. Será se é porque se eu estou olhando é porque eu quero roubar algum celular, alguma coisa? Não, minha irmã, pelo amor de Deus, eu não falei da senhora. Eu digo, mas irmã, a gente temos que vigiar. Nós somos servos de Deus. E, ó, irmã, a senhora me perdoa, mas todo mundo que passa aqui pela frente, a senhora já diz que vai roubar celular, cuidado. Irmã, a senhora tem que parar com isso, né? Outra coisa, e assim, irmãos, ela ficou tão constrangida, que ela não falava mais na minha frente. Mas quando eu saía para pedir um auxílio para a enfermeira com alguma coisa com a minha mãe, que chegava, estava alguém lá com ela, tu esconde o celular, viu? Eu tô falando aqui esconde da irmã Luzia para ela não escutar, mas tu esconde o celular, porque tem ladrão aqui. Quando eu chegava, ela estava acabando de falar e eu simplesmente baixava a minha cabeça e ia orar, né, irmãos? Porque é uma batalha espiritual mesmo, né? Porque tipo, nós estamos aqui servindo a dois senhores, né? Cadê a nossa fé, irmãos? Né? Aquela pessoa estava lá para julgar e condenar mesmo. E assim, ela julgava, condenava e na mesma da hora, a filha dela, ou a minha mãe, ou a outra senhora estava passando mal, ela já me chamava para orar e tudo, e eu ficava pensando ali na oração. Quando eu começava a minha oração com ela, eu sempre pedia ali, falava ali, Senhor, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, né? Porque, irmãos, é muito sério isso, servos de Deus julgando e condenando, né? Então, assim, irmãos, isso assim me incomodou muito. E aqui, irmãos, no capítulo 21 de Mateus, versículo 12, diz assim, ó, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendia e comprava. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras de que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, irmãos, aqui está falando de nós, o templo somos nós, né? E dentro de nós, irmãos, tem esses cambistas fazendo essas coisas ruins dentro da gente, e a gente estamos deixando ser levados por eles, né? Falando o que quer, pensando o que quer, agindo da forma que quer. Só que o Senhor disse, né? A minha casa será chamada casa de oração. Então, irmão, muitas vezes a gente nos leva para certos lugares porque Deus não quer que a gente só apenas ore pelas pessoas, mas que nós viemos transmitir a palavra do Senhor. Como o Senhor, irmãos, eu fiquei com tanto medo de falar com aquela mulher o que eu falei para ela, né? De falar para ela dela parar de ficar falando aquilo, que qualquer um que passa ali é ladrão, é não sei o quê. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei tremendo dentro do banheiro. Eu digo, Senhor, não vou falar. Senhor, misericórdia, ela vai dizer que eu que sou ladrona, ou eu que estou pensando mal, ou eu estou encobrindo alguém. Mas Deus me incomodou tanto, irmãos, tanto, e eu orei, Senhor, que venha a ser feita a tua vontade. Que aí, irmãos, ela não ficou com raiva de mim, mas ela ficou muito constrangida. Mas o constrangimento dela não foi até o ponto dela cessar de falar isso. Aquilo não entrou, né, para a alma dela, não entrou no coração dela, porque ela ainda continuou escondida de mim, mas continuou. Então, assim, irmãos, a gente temos que ter muito cuidado com o que está dentro da gente, o que sai. Porque o Senhor disse, irmãos, que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai, né? E nós somos servos do Senhor. E muitas vezes nós, como servos, nós estamos diante dessa palavra, estamos servindo a dois senhores. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o Senhor aqui, ele diz que ele vai entrar no templo, ele já está no templo que somos nós. Não importa se é eu, se é os irmãos, quem seja. Essa palavra é para os cristãos. Nós somos o templo. E o Senhor, ele vai purificar. Mas para ele purificar, irmãos, eu tenho que me analisar, eu tenho que ver qual é o meu erro e clamar ao Senhor. Senhor, me mostra onde eu estou errada, né? Porque eu cheguei e o Senhor tem me mostrado os meus erros também. Como o Senhor tem me mostrado os erros dos meus irmãos, o Senhor também tem me mostrado os meus erros. Então, irmãos, que nós viemos estar meditando nessa palavra,
que nós íamos clamar ao Senhor, Senhor, revela-te para mim, Pai. Aonde é que eu estou te desagradando? Aonde é que eu estou entristecendo o teu Espírito Santo, meu Deus? Porque, irmãos, os servos do Senhor estão comendo em 2 mesas. E a gente temos que ter muito cuidado com isso. Tem coisas que é errada, muitos cristãos já estão como certas. Então, que nós vamos nos analisar, porque quando o anticristo vier, irmãos, ele vai enganar a muitos. E como disse aqui na palavra, ele vai enganar até os próprios cristãos. Por quê, irmãos? Porque não se alimenta. Porque não medita. E a comida que vai faltar, como eu vejo gente dizendo, eu estou estocando arroz, estou estocando feijão. Gente, as coisas têm prazo de validade. Vai estragar. Agora, a comida, o alimento que o Senhor falou, é a palavra, irmãos, é a palavra. É para nós estocar esse alimento aqui, porque é esse alimento aqui que o anticristo vai erradicar da terra, para ninguém mais ter acesso à palavra. Então, que nós vimos estar nos alimentando e colocando, irmão, enchendo as nossas botijas desses azeites. Então, irmãos, eu agradeço pela palavra. E amanhã, com fé em Deus, nós vamos dar continuação a essa pessoa que tem mais outro julgamento. Então, que Deus nos abençoe. E que Deus venha estar nos revelando o que Ele quer. E para isso nós temos que estar, irmãos, disposto a ouvir. Nós temos, como disse aí, foi dito, nós temos que estar com os ouvidos, né, e os olhos atentos, o coração aberto para receber, né? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Amém, irmãos. Passar para a Nora agora, então. Amém, irmãos. Então, vamos abrir em Romanos, capítulo 6, do 16 ao 18. Então, aqui fala de quem a gente está servindo, né? Então, nós podemos escolher a quem servir. Depois que a gente nasce de novo, né? Do Espírito e da água, né? A gente se torna livre. O Senhor nos liberta do jugo do pecado. Então, agora nós podemos escolher a quem nós vamos servir. O versículo 16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Então, a gente pode escolher a quem vai obedecer. Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, então do pecado, da carne, né? Ou da obediência para a justiça. Né? Então, eu obedeço a carne, o pecado, Satanás, ou a justiça, Cristo, né? O Espírito. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então, a gente era escravo do pecado, foi evangelizado pela palavra, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, né? E passamos a obedecer Jesus, né? Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então, à medida que a gente vai se libertando do pecado, nós vamos sendo purificados, né? E vamos nos tornando servos da justiça. Vamos também abrir em Colossenses 3, do 1 ao 3. Então, aqui fala exatamente desse processo, né, que a gente está agora, né? A gente já nasceu de novo, foi batizado. Quando a gente saiu da água, entrou na água, morreu para a velha vida, né? Saiu da água, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Agora nós estamos no processo seguinte, buscando as coisas do alto, né? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Mas nós não devemos só buscar, não é só eu ler a palavra. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, tem que meditar, eu tenho que pensar nas coisas do alto. Tenho que meditar na palavra para que a minha mente seja transformada, renovada, para que eu saia da conformação do mundo. Né? Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, agora, a nossa nova vida, ela está oculta com Cristo, né, em Deus, lá no nosso espírito humano, no novo homem.
Então, nós temos que liberar esse novo homem para se manifestar. Amém? Agora, vamos abrir também, para terminar, 2 Coríntios 3:6. Então, diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, agora, nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova. Né? Então, o Senhor nos chamou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por que do Espírito? Porque o Espírito de Deus, depois que nós nascemos de novo e nos batizamos, ele está no nosso espírito humano. Ele está dentro do nosso espírito humano. E é ele que nos vivifica, é ele que nos transforma. Né? Então, diz assim, porque a letra, a lei, né, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, esse Espírito do Deus triuno que está dentro de nós, unido ao nosso espírito humano, ele traz vida. Né? Porque ele libera esse espírito, né? Esse espírito novo que está dentro de nós, o novo homem, né? Para agir. Então, nós temos passamos a andar pelo Espírito, não mais a viver pela carne, mas pelo Espírito. Amém? Amém, irmãos. Então, lembra que nesse fim de semana, então, tem um encontro em Cachoeira do Sul, né? Vai sábado, às 14h30, e aí, na sexta, já tem o culto de recepção. E o tema vai ser, às 19 horas, o culto de recepção, o encontro, 14h30, e o tema é a letra mata e o amor edifica, né? Tenho certeza que vai ser muito edificante. Lembro também a importância, tu assistiu essa mensagem agora, gostou da mensagem, te inscreve no canal, isso é importante que o canal seja mais divulgado e chegue a mais pessoas, e a mensagem do Evangelho do Reino seja levada a mais pessoas, né? Então, gostou? Curte, comenta, compartilha, isso ajuda esse canal, então, a ser divulgado, e a mensagem do Reino chegar a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Então, voltamos amanhã, então, na quinta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, convidar, então, a irmã Luzia a fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, então. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, na Tua presença, Pai, em primeiro lugar, mais uma vez, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas transgressões, ó Pai. Também, Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelas graças, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, a cada hora, a cada segundo das nossas vidas, Pai, pelos livramentos, ó Pai, pelo alimento, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que há muitas pessoas aí por fora, Pai, passando fome e sede, Pai. Sede e fome, Pai, espiritual e natural, Senhor. Que o Senhor venha ser, Pai, o nosso alimento, tanto espiritual quanto natural, a todos que necessitam, Pai. Pai, que o Senhor venha estar, Senhor Jesus, comandando, Senhor, esta terra, Pai, através dos teus servos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, estar nos purificando, Senhor, para que o Senhor venha estar nos usando cada vez mais, Deus. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, por cada palavra, Pai, que foi ministrada nesta noite, pelo compartilhar, pelo regar, Senhor, pela Tua graça, meu Deus. Pai, abençoa cada um, Pai, que está aqui, Pai, representando os seus lares nessa live, Pai. Que o Senhor venha estar curando, libertando, salvando, derramando, Pai, o Teu poder, Pai, o Teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todos também, Pai, que vão assistir, Pai, através do YouTube, Pai, essa mensagem, Pai querido e amado. Que essas palavras, Pai, venham também estar tocando o coração e a alma, o entendimento dessas pessoas, ó Pai. E que o Senhor venha estar dando entendimento e salvação a cada uma delas. É o que nós te pedimos, ó Pai. E te agradecemos, Pai. Dai-nos uma boa noite de sono, Pai, debaixo da Tua santa proteção a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, meus Até amanhã, irmãos. se Deus quiser, irmãos. Deus abençoe a irmã Luzia, Sullivan, Deus abençoe meu irmão, Francinete, nossa irmã Dona Preta, a Núbia, irmã Sandra, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe também, irmão. Abençoe. Marcos. José Marcões. José Marcões. Amém, Até meus amanhã. irmãos. Amanhã. Até amanhã, de se novo. Deus quiser. Até amanhã.